segunda videoaula sobre o tema eletrostática. Hoje nós vamos dar continuidade aos processos de eletrificação. Então, a gente viu na primeira videoaula o processo de eletrificação por atrito. Agora nós vamos ver a eletrificação por contato, ou seja, quando a gente tem a transferência de cargas elétricas, quando existe um contato entre dois corpos. Então, sempre que eu coloco dois corpos condutores em contato, os elétrons eles podem migrar de um corpo que esteja carregado mais negativamente para o que está carregado mais positivamente. Os elétrons, a gente já viu isso na última videoaula, são sempre os elétrons que se movem. Então, os prótons e os nêutrons ficam sempre paradinhos e os elétrons é que se mexem. Então, são sempre os elétrons que migram. E eles migram do corpo mais negativo para o mais positivo. A tendência, é sempre procurar o equilíbrio. Então, se tem um corpo negativo e um corpo positivo, os elétrons vão sair do negativo, porque aí tem uma tendência que esse corpo entre em equilíbrio, porque vai diminuir a carga negativa e vai para o positivo, de forma que ele também tende a ir para o equilíbrio. Então, a natureza sempre procura as condições de equilíbrio. E a carga resultante é a média aritmética das cargas iniciais. Não interessa o tamanho dos corpos. Pode ser um corpo grandão, um corpo pequenininho. Eles vão dividir a carga elétrica de forma ou de maneira uniforme entre eles. Ou seja, se eu tenho um que tem uma carga de mais 2 e outro que tem uma carga de menos 2, os dois vão ficar com carga zero. Se eu tenho um que tem a carga de menos 5 e outro que tem a carga de menos 10, eu vou somar essas duas cargas, menos 5 com menos 10, e a média de menos 15 é 7,5. Então, cada um dos dois vai ficar com menos 7,5. Ou seja, sempre existirá um equilíbrio. Aqui a divisão é equânime, ou seja, se cada um deles fica com a mesma quantidade de carga elétrica. Ou seja, a carga final de um dos corpos, quando ele é colocado em contato com o outro, como nessa figura aqui, é a carga do primeiro corpo mais a carga do segundo corpo, dividido por 2, se forem dois corpos, dividido por 3, se forem 3 corpos, dividido por 4, se forem 4 corpos. Como acontece o outro processo de eletrificação, que é o processo de eletrificação por indução? Ele é baseado na atração e repulsão entre cargas elétricas. Então aqui eu tenho um corpo aqui, eu tenho os elétrons, que estão aqui bem organizadinhos, eles estão bem divididinhos, eles respeitam aqui bastante o distanciamento social. Então o corpo está aqui em equilíbrio, ele tem a carga dele, pode ser nula, pode ser positiva, pode ser negativa, mas ele tem uma certa quantidade de elétrons. Qual é o passo 1 do processo de eletrificação por indução? Eu quero eletrificar este corpo aqui. Então, o que eu faço? Eu aproximo um determinado corpo aqui, que está carregado. O que vai acontecer? Se eu tenho os meus elétrons aqui, eu aproximo um corpo carregado positivamente, os elétrons vão se aproximar aqui, eles vão ficar atraídos por este lado. Porque eles vão ficar com a tendência de, se isso aqui encostar, eles vão pular para este corpo aqui, mas eu não encosto, eu só aproximo. Então eles não têm como pular para esse corpo, eles vêm só para o lado de cá. Aí o que eu faço? Eu coloco este corpo aqui, que eu quero carregar eletricamente, eu coloco em contato com o chão, com o solo, e esta parte aqui dele que ficou mais positiva, esta parte que ficou mais negativa, na hora que eu coloco em contato com o solo, o que começa a acontecer? Este lado aqui dele que estava positivo, porque os elétrons foram todos para esta outra ponta, os elétrons que estão aqui no chão começam a ir para cá, porque os elétrons passam sempre do corpo mais negativo para o mais positivo. Então aqui o chão, que estava carregado com carga zero, ele é eletricamente neutro, os elétrons começam a vir para cá. E assim os elétrons vão subindo, 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 porque tem um monte de espaço vazio, vamos chamar assim, aqui deste lado. E aí depois o que eu faço?
eu interrompo esse processo, eu desligo, né, este corpo, eu elimino o contato que ele tem com o chão, e aí eu afasto este corpo aqui. O que aconteceu? Agora eu tenho muito mais elétrons nesse meu primeiro corpo aqui do que eu tinha inicialmente. Ou seja, agora tem uma densidade de elétrons muito maior, eu tenho mais elétrons do que eu tinha prótons, e agora este corpo está carregado negativamente. Eu poderia ter feito todo esse processo ao contrário. Ter aproximado um corpo negativo, os elétrons iriam para outra ponta, eu ligaria ele no chão, os elétrons sairiam do corpo, eu interromperia a ligação com o chão, afastaria o corpo, e aí eu teria um corpo carregado positivamente. Então, através do processo de eletrificação por indução, eu posso carregar um corpo tanto negativamente quanto positivamente. Eu só tenho que seguir esses mesmos passos. Aproximar o corpo, ligá-lo com o solo, desligá-lo do solo e afastar o corpo indutor. E quando os corpos estão carregados eletricamente, aparece uma força entre eles, né? Corpos carregados eletricamente podem estar sujeitos a uma força de atração, quando as cargas possuem sinais opostos. Então, se eu tenho dois corpos aqui, Q1 e Q2, carregados eletricamente e com sinais opostos, ou seja, pode ser positivo e negativo, negativo e positivo, eles se atraem. Cargas de sinais opostos se atraem. As cargas de sinais iguais, elas se repelem. Então, se eu tiver duas cargas positivas ou duas cargas negativas, estiverem aqui penduradas por fiozinhos, você vai ver que elas se afastam uma das outras. Existe uma força de repulsão entre cargas de sinais iguais. Então aqui, a força elétrica entre duas cargas pontiformes é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Aqui, força de atração ou de repulsão é igual a K, que é uma constante elétrica, vezes Q do primeiro corpo, vezes Q do segundo corpo, que são as cargas elétricas dos corpos, dividido pela distância que os separa. Se você perceber, isso aqui é muito parecido com a equação da gravitação universal. A gente só mudava as características. A força de gravitação era uma constante G, que é a constante da gravitação, massa do corpo 1, massa do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Aqui a gente tem cargas elétricas, então é uma constante elétrica, vezes carga do corpo 1, vezes carga do corpo 2, dividido pela distância ao quadrado. Há uma grande diferença entre as forças elétricas e as forças gravitacionais é que aqui a constante elétrica que é 9 vezes 10 a nona, vezes Newton metro. Então esta constante é bem grande, ou seja, que implica que pequenas cargas produzem uma grande força de atração. Na constante de gravitação, a gente tem que isso aqui era 6,67 vezes 10 a menos 11, ou seja, menos 11 é um número muito pequenininho. Então a força gravitacional você precisa de massas muito grandes. Aqui a gente consegue observar esse fenômeno de atração entre cargas elétricas no nosso dia a dia de maneira muito fácil entre as cargas, porque a gente não precisa de cargas muito grandes para produzir forças de atração elétrica. Então aqui, para a gente lembrar como que esse processo, como a força vai se distanciando. Então se aqui, se eu tivesse uma força entre duas cargas elétricas igual a 1 newton, quando elas estão com uma distância de 1, na hora que eu dobro essa distância, passo de 1 para 2, essa força cai, divide-se por 4, então essa passa a ser 0,25, então ela diminui bastante. Se eu continuo aumentando, triplicando, ela já cai a 1/9 do valor, aqui para 1/16 e assim por diante. É por isso que a brincadeira de aproximar dois ímãs é mais ou menos complicada, porque a gente vai aproximando os ímãs,
e quando eles chegam mais perto, logo a força aumenta bastante. Então qualquer variaçãozinha na distância quando eles estão próximos faz com que a força, por isso que normalmente é difícil, você sempre acaba encostando os ímãs, que tem a mesma característica de aproximação. A mesma coisa acontece com as cargas elétricas. Quando elas estão próximas, a força aumenta exponencialmente. Ela aumenta aqui na razão quadrática da distância. Muito obrigado por assistirem a mais essa videoaula. Nos vemos na próxima, que é a parte 3 de eletrostática.